Pai amado, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, pedindo que a Tua unção venha sobre nós, que o Teu fogo desça nesse altar, que o Teu fogo desça sobre a vida de cada um aqui. Ó Pai, que nós esvaziemos de nós e recebamos do Teu Espírito Santo, ó Deus. Nós sejamos, ó Deus, livres de toda distração, ó Pai. Nós sejamos livres, ó Deus, de toda ameaça do diabo que venha tirar o nosso foco de Te adorar e de receber o que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor Deus, esse tempo é Seu. Esse tempo que nós estamos aqui agora para receber é Teu, e nós consagramos ele a Ti, consagramos as nossas vidas a Ti, a nossa audição, a nossa visão, ó Pai, esteja 100% voltada para ouvir o que vem de Ti, e é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, por esse momento que nós temos de adorar. Esse tempo atrás, eu gosto muito de ver notícias de várias coisas diferentes, e esse tempo uma notícia especial me chamou muito a atenção, vinda de Portugal, onde o destaque da manchete vinha falando que as crianças portuguesas estavam falando brasileiro. As crianças de Portugal estavam começando a falar mais o português do Brasil do que o português de Portugal. E isso chamou muita atenção, isso gerou muita comoção, muita discussão sobre isso, sobre a influência daquelas crianças. E a pandemia tornou isso ainda mais intenso, as crianças em casa, assistindo o YouTube e vendo canais brasileiros, até por um volume, né, de falantes de português, nós estamos em maior volume, e acabamos exercendo influência. Eu não vou entrar no mérito do conteúdo que eles estavam assistindo, ou até de algumas polêmicas que foram geradas, se isso era uma xenofobia ou não, porque as crianças estavam começando a falar grama e não relva, estavam falando ônibus e não autocarro, estavam falando bola e não reboliço. São pequenas mudanças, mas que mudam a percepção das crianças e das pessoas de acordo com o que elas estão recebendo. E isso tudo está relacionado à influência. E nós somos influenciados o tempo inteiro. Todo o tempo nós somos influenciados por tudo. Nós somos influenciados pelas músicas que ouvimos, pelos livros que lemos, pelas séries que assistimos, os programas de televisão, tudo ao nosso redor nos influencia. Os vídeos que nós assistimos na internet, eles nos influenciam demais. Eles são treinados para fazer com que nós estejamos cada vez mais tempo presos ali e consumindo cada vez mais aquele conteúdo. Há algumas pessoas hoje em dia que dizem que nós vivemos quase que sobre a governança de um algoritmo. Não sei quantos de vocês estão acostumados com esse tipo de termo, mas há uma indústria inteira que pesquisa os seus interesses, que pesquisa o que você faz, o que você gosta, e vai vendo por similaridades e te apresentando cada vez mais daquele conteúdo. E o objetivo é muito simples: fazer com que você consuma cada vez mais e mais e mais daquele conteúdo. Não tem como a gente fugir disso, faz parte da nossa realidade. E infelizmente eu não preciso lembrar vocês que a quantidade de influências negativas nas nossas vidas é uma coisa absurda. A oferta de coisas que nos levam para longe do Senhor é cada vez maior. Cada vez maior parte do nosso tempo é disputado e levado para ficar longe do Senhor. E nós somos reflexo do que nós somos instruídos, do que nós somos influenciados. Mas antes que você entre em desespero e fale: meu Deus, o que eu vou fazer? Vou cancelar a internet, eu vou viver numa ilha, eu vou fugir. Como que eu posso fugir dessa influência e de uma coisa tão sistematizada? Eu vou te dizer, Deus tem um plano para isso. Deus tem uma resposta para isso. E eu vou fazer uma coisa que era muito comum quando eu era criança. É um pedido que eu ficava até sem graça quando isso acontecia, mas eu vou fazer esse pedido hoje. Olha para a pessoa do seu lado, olha para ela e fala com autoridade: não se desespere, Deus tem um plano. Agora faz de conta que você tomou aquele café reforçado e fala: não se desespere,
Deus tem um plano poderoso, um plano infalível, e Ele tem uma carta na manga, e agora põe aquela cara de profeta, aquela cara de autoridade, e fala: e essa carta é você. Você é resposta de Deus. Você faz parte do plano de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você faz parte desse plano. Deus tem um plano. E Ele nos faz um chamado para que você seja um influencer. Você exerça o papel de influência. Antes que você saia correndo pegando seu celular para criar um canal no YouTube, no TikTok, para fazer dancinha ou o que seja, calma. Talvez Deus te direcione dessa maneira para ser influência na internet. Mas quando nós recebemos uma missão tão grande de sermos influência, de sermos influenciadores, exercer influência, nós temos antes de tudo de entender o que é essa missão. Entender o que Deus nos diz que é influência. E aí eu vou recorrer aqui, a gente vê a definição da palavra influência, ou de influenciador. Quer dizer o seguinte: ser influente ou influenciador é a ação de uma pessoa ou coisa exerce sobre outra, a capacidade de ocasionar um resultado sobre algo ou alguém, poder, prestígio ou autoridade que alguém usufrui em uma determinada sociedade ou âmbito qualquer. Exercer influência requer autoridade. Requer autoridade. E aí, nós temos uma definição aqui do que é influência. Mas nós não somos guiados unicamente por dicionários ou culturas populares. Nós somos guiados pela palavra de Deus. E a Bíblia, a palavra viva de Deus, ela nos é recheada de exemplos de influência e de influenciadores. Como exercermos influência à luz da palavra é o que nós vamos fazer aqui hoje. Nós vamos exercitar e receber o que Deus tem de orientação para nós, de como exercer influência. E a Bíblia está lotada de pessoas influências. A Bíblia está lotada de referências. E nós vamos começar aqui pela vida de uma pessoa muito interessante, que exerceu muita influência, que foi o profeta Daniel. O profeta Daniel, ele era um dos profetas maiores, e além de tudo, ele foi governador de toda a província da Babilônia. Ele foi governador de todos os sábios daquele reino. E caso vocês não lembrem da escolinha dominical, ele também sobreviveu à cova dos leões. A história de Daniel é uma história fantástica, é uma história incrível, com várias referências de como ser um influenciador. Ele tinha poder e autoridade. Mas para a gente entender um pouquinho mais, a gente vai voltar no início da história de Daniel e entender o contexto dele. E eu vou convidar vocês para ler junto comigo Daniel 1, já no versículo 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios.
Aqui a gente entende um pouquinho do contexto. O reino tinha sido tomado. Quando um reino toma outro, ele tem direito a espólios de guerra. Os espólios de guerra é quando o dominante passa a ter direito sobre o que há de melhor naquele lugar. E a palavra de Deus nos mostra que ele levou o que tinha de mais precioso. Ele levou bens, ele levou valores, tesouros. Mas uma coisa muito importante aqui nos chama a atenção: ele levou pessoas. Quando nós somos bem-sucedidos em algo, quando nós estamos num lugar proeminente, esse lugar proeminente, como esse templo lindo, maravilhoso que o Senhor nos deu, ele é muito gostoso de estar. Mas o que torna ele especial não são as suas paredes, não são uma prancha bem polida, mas são as pessoas que fazem parte desse templo. As pessoas são o que há de mais valioso, porque elas são responsáveis pela continuidade do valor daquele lugar. Quando eu quero tornar o meu reino mais poderoso e proeminente, eu preciso das pessoas que faziam aquele reino proeminente. E para isso ele traz para ele as pessoas inteligentes, as pessoas dedicadas, as pessoas esforçadas, as pessoas excelentes. Excelência é a chave da questão. E nessa história é levado Daniel e mais 3 junto com ele. E é importante a gente ressaltar esses fatos, porque quando a gente fala das características de Daniel, não tem como não passar por isso. Ele era uma pessoa excelente, era inteligente, era dedicado, era esforçado, era uma pessoa que fazia parte do futuro de Israel. E é isso que o rei chama para ele. Em Daniel 5, a gente vê uma continuação disso. E o rei lhes determinou por porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Quando nós somos excelentes, quando nós damos o nosso melhor, somos proeminentes em algo, nos destacamos, invariavelmente o mundo vai querer te tragar. Ele vai querer te corromper. Ele vai querer fazer com que você faça parte da cultura do mundo. Ele vai querer te estragar, para que você faça parte daquele reino, e não do reino que você pertence, e não do reino ao qual você foi designado para fazer diferença. Então, 2 coisas aqui nós já aprendemos sobre Daniel, que é: eu tenho que ser excelente para eu estar num lugar de destaque e exercer influência. Eu tenho que ser excelente e dar o meu melhor. Mas isso não é suficiente. Eu não posso me contaminar com o ambiente. Eu tenho que permanecer íntegro. Eu tenho que permanecer limpo para o Senhor. Na história, Daniel fez isso. Ele se propôs, ele falou com o chefe, que era responsável ali dos eunucos de dar comida, e ele conseguiu, teve a graça do Senhor de foi ouvido. E muitas vezes nós temos a impressão, assim como o eunuco líder, né, de dar os alimentos, de achar que se eu não me alimentar do mundo, se eu não me contaminar do mundo, eu vou definhar, porque eu estou fora daquele contexto. Nós achamos que nós vamos definhar: eu não faço parte, eu não estou me envolvendo. Mas a história de Daniel, mais uma vez, nos dá uma dica. Porque já no versículo 15 ao 17, de Daniel 1, e ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne, do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias, e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e influência em todas as letras, e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento a toda visão de sonhos. Quando nós nos mantemos limpos, separados para o Senhor, o que aparentemente seria para nos trazer morte e apatia, isolamento,
Deus frutifica e transforma. Deus deu para Daniel uma visão além, conhecimento além, eles estavam mais fortes. Ao contrário do que o mundo pode dizer, que é o que vai te abastecer. O que Deus te instrui é o que vai te manter vivo. O que Deus te alimenta é o que vai te fazer prosperar e te fazer influente. Se o que você tinha e que você achava que era suficiente e que já era cobiçado pelo mundo, Deus vai tornar ainda maior. Ainda maior. Quando eu não me contamino. Mas não se engane. Exercer influência e ser diferente num mundo contaminado gera perseguições. Você vai ser um diferente. Você não faz parte daquele grupo. Você não faz parte daquela cultura. Você é diferente. Você não faz as mesmas dancinhas que todo mundo faz. Você não conta as mesmas piadas que todo mundo faz. Você não bebe igual as outras pessoas. A sua diversão não é a mesma daquele povo. E isso gera perseguição. Gera perseguição no nosso trabalho, gera perseguição na escola, gera perseguição aonde quer que você esteja. Não se engane, ser excelente também gera inimigos. Gera inveja, gera perseguição. E não foi diferente com Daniel. Com Daniel, os outros sábios, as outras pessoas que faziam parte da corte do rei, armaram para que ele fosse lançado na cova dos leões. Transformaram o que era uma virtude, transformaram o motivo pelo ele estar ali, ser o que ia levar ele para uma sentença de morte. Isso aconteceu com Daniel. Mas eu tenho algo incrível para compartilhar com vocês. O amor a Deus, a excelência em Deus, que pode fazer com que nós sejamos jogados na cova dos leões. Esse Deus que te deixa entrar na cova dos leões, Ele entra com você, e Ele não te deixa morrer ali, Ele te faz prosperar ali, Ele te faz viver o sobrenatural ali, e isso é incrível, isso é maravilhoso. E já em Daniel 6, ali no versículo 25, nós vemos o que acontece quando eu me submeto ao Senhor, e passo, inclusive, pela cova dos leões com o Senhor. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não pode ser destruído, o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel e o pôs sobre os leões. Deus é incrível. Deus usou da influência de Daniel para um povo que era completamente idólatra, que tinha uma cultura completamente diferente. Mas a influência de Daniel mudou toda uma realidade. Ele fez com que o rei decretasse e reconhecesse que é o Deus vivo, o Deus de Daniel, o único Deus merecedor de toda adoração. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Quem era Daniel? Daniel era um escravo. Ele não estava ali por livre e espontânea vontade. Mas Deus mudou a realidade através da influência dele. E aí a gente pensa, bom, ele mudou a realidade. E o que acontece com Daniel? Bom, quando nós exercemos influência, nós damos o nosso melhor. Mudamos a realidade de todos ao nosso redor, mas Deus não se esquece de nós. Já no versículo 28, logo sequente, fala o que aconteceu com Daniel. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reino de Círio, o persa. Ele prosperou. Era para ele ter morrido.
E ele não só prosperou naquele reino, mas ele também prosperou sobre o reino do próximo rei. Ele foi além. Isso é maravilhoso. Mas aí você deve perguntar: bom, até aqui tudo bem. Exercer influência, eu preciso ter poder, eu preciso ter autoridade, eu preciso ser uma pessoa excelente. E aqui vale uma ressalva sobre a excelência. Excelência é diferente de perfeição. Perfeição é o que Deus faz, é quem Deus é. Deus é perfeito e infalível. Nós não somos. Nós somos homens e mulheres de carne e osso, influenciados pelo pecado, infelizmente. Mas excelência significa dar o seu melhor. Eu sou excelente quando eu dou tudo de mim, eu entrego tudo de mim. Não importa o que eu esteja fazendo, eu tenho que ser excelente. Se é para entregar um cartão para alguém, se é para entregar uma coroa para alguém, eu tenho que ser excelente em tudo, porque eu faço para o meu Deus, para o meu Senhor. E aí você vai me perguntar: ok, legal, mas e eu? Como isso se aplica na minha vida? Se eu não sou nenhum grande líder, se eu não sou nenhum chefe importante, se eu não estou nos altos círculos, se eu estou simplesmente tentando sobreviver, quem sou eu na fila do pão para exercer influência sobre alguém? Pode parecer triste, mas mais uma vez a Bíblia é infalível, e o plano de Deus é infalível. Ele nos tem exemplos e situações para tudo na Bíblia. E nesse caso, eu vou passar brevemente sobre uma história muito importante, a história de Esther. Esther era uma mulher sobrevivente. Ela lutava para sobreviver. Ser excelente para Esther não era uma opção, era uma condição de sobrevivência. Muitas vezes nós estamos na situação de Esther. Eu não sou excelente no meu trabalho porque eu preciso ser o excelente, mas é porque se eu não for, eu vou ser mandado embora, minha família vai passar fome. Muitas vezes ser excelente é a única coisa que nos resta. E a história de Esther é parecida com isso. Ela era órfã, ela era criada pelos seus tios, também sobre cativeiro, e ela teve que ser excelente para poder estar acerca do rei, estar casada com o rei. Ela não era a rainha como nós imaginamos, o status de rainha como aquela que manda e desmanda. A função era do rei, ela era a esposa do rei. E ela era excelente, educada, cuidadosa, zelosa, porque ela queria permanecer ali. A última rainha, inclusive, já tinha sido deposta por não ser excelente. E ela mesmo assim, estando ali, sendo excelente para sobreviver, houve um momento onde o povo de Deus foi perseguido. O povo de Deus estava para ser dizimado. E graças à excelência dela, graças a ela estar no lugar certo, fazendo o que tinha que ser feito, ela ouviu graça aos ouvidos do rei. O rei ouviu o clamor dela. No momento onde ela foi requisitada, clamada: nos ajuda, dá uma força para o povo de Deus, nós vamos morrer. Ela chegou lá e conversou e conseguiu que o povo de Deus pudesse se defender e fosse salvo. Ela mudou a realidade. Uma órfã que estava tentando sobreviver, mudou o destino da nação de Deus. Isso é incrível. E nesse ponto eu faço uma ressalva um pouco mais. Eu acho que é importante que a gente fale sobre isso. Eu cresci num lar evangélico, cresci envolvido sobre vários dos nossos jargões, e constantemente a gente escuta que o homem é a cabeça. E é de fato, a Bíblia é clara de que o homem é a cabeça, a responsabilidade está sobre ele. Mas dentro da cultura judaica, a gente acaba esquecendo de prestar atenção no resto da instrução. Se o homem é a cabeça, quem é a mulher?
Se o homem é a cabeça, que parte do corpo seria a mulher? Esse é apenas um breve parênteses para a gente entender um pouco mais sobre quem é você. A mulher, dentro da cultura judaica, ela é o pescoço. Qual é a função do pescoço? O pescoço, ele dá sustentação para a cabeça. O pescoço liga a cabeça ao resto do corpo. O pescoço é responsável por direcionar para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Quantas vezes nós ouvimos falar que atrás de um grande homem tem uma grande mulher? Isso é uma verdade. Uma mulher sábia, ela é capaz de transformar a situação, e ela não precisa ser a cabeça para isso. Ela tem que exercer influência. E nós nem tomamos posse devidamente da nossa influência, de como nós devemos ser influentes. E muitas vezes nós nos colocamos em algumas situações onde a gente não entende, onde parece improvável o que está acontecendo, parece um pouco sem sentido o que está acontecendo. E independente da nossa posição, da nossa profissão, a gente pode achar, bom, tá, mas eu vou exercer influência sobre quem? Se eu não consigo tomar decisão nem de qual canal minha TV vai passar? Tem uma fila de gente para escolher antes de mim? Que poder de influência eu tenho? Quem sou eu aqui? Parece improvável a circunstância onde a gente se encontra. E eu vou fazer uma última reflexão, aqui passando sobre a vida de Samuel. O profeta Samuel, ele foi fruto de milagre. Ele foi fruto da oração de uma mãe desesperada. Ele foi fruto de um se prostrar aos pés do Senhor e consagrar aquela criança. E ela exerceu influência sobre o seu filho. Ela deixou com que ele fosse criado aos pés de Eli. E ali ele foi criado, separado, e ele foi indo. Ele não teve essa escolha também, ele foi colocado ali, vamos, bora lá, vai aí. E ele cresceu aos pés de Eli. E ele viu algumas coisas muito interessantes no passar da sua vida. Samuel viu a casa de Eli ser derrubada. Ele viu o seu profeta, o seu mestre, ser deposto. Samuel viu o povo de Deus se voltar contra Deus. Ele viu a nação eleita começar a se tornar idólatra. Ele viu situações absurdas. Ele foi o último juiz sobre o povo de Deus. Chegou um ponto dele ver uma coisa absurda, que provavelmente deve ter sido desesperador para Samuel, que é quando ele vê o povo falar, não, agora a gente quer um rei, a gente não quer mais um juiz, a gente quer fazer do nosso jeito mesmo, você é o profeta, mas segura a onda aí, a gente que quer um rei. E escolheram um rei pela aparência, muito diferente de mim, ele era grande, robusto, mas foram os termos que foram escolhidos para fazer um rei. E Saul foi um péssimo rei, foi uma péssima escolha. E eu fico imaginando o que passava na cabeça de Samuel. Meu Deus, que situação é essa? Eu não sou nem respeitado para escolher o rei, para ser o instrumento. Eu só sou botado pelo povo, vai lá e unja aí, porque esse aqui é o que a gente escolheu. E o caos se instalando. E mais improvável ainda, Deus levanta Samuel e põe ele para caminhar por um caminho. Fala, Samuel, pega o óleo da unção, vem comigo. Vem comigo. E põe Samuel para andar. E chega na casa de Jessé. Fala, ó, aqui vai ter um rei. Pensa como devia estar a cabeça de Samuel. Tem um rei já existe. Você ungir um novo rei enquanto um rei existe, é pena de morte. Isso é absurdo. Mas ele obedeceu a Deus. E Jessé traz todos os seus filhos pelo mesmo padrão comum, né? Traz um, traz outro, traz outro, traz outro, e não era nenhum daqueles. E aí, Samuel, e aí, tem mais nenhum? Acabou? Ah, tem um, traz Davi. Traz o esquecido, aquele que nem o pai lembrava dele. E lá, ele é ungido rei. Pensa na cabeça de Samuel, o que devia estar acontecendo ali. Ele não tinha noção do que ia acontecer ali.
Provavelmente, aí eu ouso por mim dizer que toda a história de Daniel foi direcionada para este momento, porque é o momento que ele unge o rei, instituído por Deus. Dali vinha a mudança, não só do povo de Israel, mas de toda a humanidade. Da casa de Davi viria o nosso Salvador. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Não importa quantas pessoas eu tenha que influenciar, para Deus uma só faz toda a diferença. Se for na vida do seu filho, se for na vida do seu amigo, se for na vida dos seus pais, se for na vida das pessoas que cruzam por você, se você fizer a diferença ali, você exercer a diferença ali, nas mãos do Senhor, isso pode mudar realidades tremendas. Não subestime o seu poder de influência, não subestime a sua capacidade, não subestime o que Deus te deu hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é daqui a 10 anos, é hoje. Onde Deus te colocou hoje é para fazer a diferença. Onde Deus te colocou hoje, na posição que você está hoje, é para fazer diferença. É hoje, é com senso de urgência. Nós vivemos as prestes da volta do Senhor Jesus. Cada vez os sinais se mostram mais vivos de que o Senhor está voltando, mas que isso não nos sirva de muleta, de achar, não, Deus está vindo, então está tudo bem. Está tudo bem não, tem vidas que precisam ser alcançadas e elas dependem de você. É você que tem que chegar e falar para essa pessoa, é o seu testemunho vivo que tem que fazer diferença na vida dessas pessoas. E glória a Deus pela sua vida por isso, e por Deus estar separando esse tempo para você ouvir e tomar posse do poder de influência que Ele deu sobre você. Sobre a casa de Davi veio o nosso Salvador. E não tem como nós falarmos de influência sem falarmos daquele que é a fonte de toda a nossa influência, aquele que é a fonte de toda a nossa autoridade, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso maior influenciador, é nele que eu tenho que me espelhar, é na vida dele que eu tenho que ter como norte de para onde eu tenho que ir. Eu não tenho como fugir disso. E Cristo foi excelente em todas as coisas. Ele foi maravilhoso. Ele foi incrível. Ele mudou tudo. Ele nos mostrou como nós deveríamos fazer. Ele nos comissionou. E acima de tudo, se você acha que você ainda não tem autoridade, se você acha que você não é ninguém, há uma chave, que é em nome de Jesus. No nome de Jesus você tem toda a autoridade. É pelo sangue de Jesus, pela autoridade que Ele te concedeu, não importa onde você esteja. Pelo nome de Jesus você tem autoridade. Pelo nome de Jesus você pode expulsar demônios. Pelo nome de Jesus você pode ministrar cura. Você pode causar transformação. Não pelo seu poder, não pela sua estatura, não pela sua força, não pela sua posição, mas pelo nome do Senhor Jesus. Pelo sangue dele derramado na cruz, nos dá autoridade. Ele muda tudo. Ele é a nossa fonte sobre tudo. E se ainda tem alguma dúvida sobre essa autoridade, sobre quem nós devemos ser, ao que o próprio Cristo nos fala, em Mateus 5, versículo 13, ele usa a seguinte expressão: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte.
E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está no céu. Glória a Deus! Glória a Deus! Se levante, ponha-se de pé. Fala: Senhor, eis-me aqui. A palavra que nós temos do Senhor para esse ano, que é um ano de se levantar. E nós não só vamos nos levantar, mas nós vamos nos posicionar. Nós vamos tomar o lugar que nos é de direito. Nós estamos em guerra, e como guerreiros nós vamos fazer a nossa parte. Sejamos influentes na presença do Senhor. Tomemos posse da autoridade que Ele nos deu. Seja qual for a posição que você está, seja qual é a sua profissão. Você pode ser um comerciante, você pode ser um jurista, você pode ser qualquer coisa. Você pode ser estudante. Sua função pode ser só estudar. Não importa. Deus te chama hoje. Deus te levanta hoje. Deus te capacita hoje para exercer influência. Vamos louvar o Senhor e vamos orar a Ele. Pai amado, glória a Deus. Ó Deus, nos levanta, nos coloca como influentes, Senhor Deus. Ó Deus amado, eu coloco as nossas vidas na Tua presença. Ó Senhor, que nós sejamos escondidos, Deus, mas que nós venhamos brilhar, Senhor Jesus. Glória a Deus, tome posse. Pergunte para o Senhor: aonde você está? Aonde você precisa exercer influência?